Mark, boa noite. Tudo bem? Tava ali terminando de pôr umas crianças pra dormir. Eu acabei de falar pro meu marido, ó, daqui 50 minutinhos eu tô aqui de volta, que ele tá com as crianças ali fora. Se segura aí só um pouquinho que eu já Esse é um chego. momento crítico na vida de um homem. Esse é um momento muito crítico na vida de um homem. É sim, mas ele tá buscando a minha salvação, então ele me ajuda. Exatamente. Ele tá se superando, viu, doutor Jorge? Boa noite a todos. Eu acho que todo mundo aqui conhece o doutor Jorge, eu tenho certeza disso. Doutor Jorge, primeiro é uma honra ter você no meu perfil. Toda Eu minha. sou sua aluna de alguns anos já. E eu queria te falar que muito do meu casamento, muito da minha transformação de vida e muito do meu aprendizado e do que eu ensino, eu aprendi com você, tá? Então, estão me ouvindo bem? Tá cortando? Pra mim tá ótimo. Tá Não, normal. porque deu uma sumidinha. Então, doutor Jorge, já fazia muito tempo que a turma aqui pediu uma live com você, mas falei, vamos no tempo de Deus. Então, por É. favor, se tiver alguém aqui que não te conheça, se apresente. Vamos começar essa live que tá cheia de perguntas aqui para Vamos, você. vamos. Bom, sou o Dr. Jorge Rodrigues. Sou casado com a Thaís há 9 anos e meio. Somos pais de 5 filhos, 4 aqui e um no céu. Sou psiquiatra por formação. Sou terapeuta familiar de casais. Astrólogo nas horas vagas. Eu fiz todos os Adivinho de cursos, viu? Aprendi de temperamentos. tudo. E é isso. Aqui a gente está na formação do ser humano, é o itinerário do ser humano, de tudo um pouco, né, doutor Jorge? Exato. De tudo um pouco. Então, olha, doutor Jorge, é o seguinte: o pessoal fez muita pergunta, eu abri uma caixinha, aí eu pontuei as que eu achei que seriam bem válidas da gente falar. Eu só queria falar aqui para a turma que é o seguinte: a gente acende uma luz, né? Essa nossa conversa aqui, a gente acende uma luz, a gente ilumina alguns pilares do relacionamento. Mas a escolha de organizar o cômodo é de vocês. A gente não Perfeito. faz milagre, né? Então, nós vamos começar iluminando um ponto aqui que foi muito pedido para mim, que é com relação ao diálogo. A dificuldade na comunicação dos casais hoje é infinita. Porque tá na moda agora falar para silenciar. Não, pratica o silêncio, pratica o silêncio. Aí a pessoa escreve assim: eu estou silenciando, mas eu estou a ponto de explodir. E vai explodir, né? Vai Porque o explodir. silêncio vai explodir. Porque o silêncio, ele nos leva para ações mais elevadas. Se você está praticando o tipo do silêncio, que é aquele silêncio que te fere, que te mata por dentro, você está praticando o silêncio da forma errada. Porque senão Perfeito. silencia e bate a porta. Silencia e fica de mau humor. Silencia e tem sempre uma piadinha de mau gosto para soltar na frente dos parentes, dos amigos, enfim. Então, doutor Jorge, fala um pouquinho pra gente aí sobre o diálogo. Deixa eu falar uma coisa. Isso aí que você falou, eu tenho uma percepção tão bela disso que você colocou agora. A gente tem que organizar as coisas pelo princípio e o propósito que elas têm. O silêncio, ele precisa ter uma proposição concreta de nos elevar. E não é o que acontece. No casamento, se o princípio ele é unitivo, então se eu silencio, eu não estou unindo. Eu estou querendo me elevar, mas de forma isolada e egoísta. Então, o silêncio, ele vai agir de forma egoísta dentro do casamento. Quanto mais eu me silenciar, mais egoísta eu vou estar sendo. Preciso falar, preciso falar. O caminho certo é eu falar. Agora, a questão é o como falar. Eu sempre falo, o maior problema é sempre a forma e não o que se diz. E não o que se diz. Entende? Alguém me perguntou uma coisa interessante na caixinha hoje, era assim, ficar chamando os outros de imaturo ou ficar fazendo certos questionamentos é próprio de uma pessoa imatura ou não? Falei, cara, depende. Sempre depende. E esse aplica esse conceito do diálogo no matrimônio. A grande questão é, quando que eu devo falar e como que eu devo falar? Todas as vezes que o seu coração estiver disposto ao outro, fale sempre. Fale sempre. Quando seu coração estiver indisposto ao outro, não fale nunca. Aí você. Aí é um silêncio, mas é um silêncio que você para um segundo, se instala na realidade, volta pra casinha e fala: tá bom, agora eu vou conversar direito. Isso. A gente precisa preparar o ambiente, né, doutor Jorge? Não é chegar e jogar uma verdade na cara do outro e nem gerar o silêncio, justamente o silêncio que ao invés de criar uma ponte entre você e o outro, você levanta um baita do muro.
né? Exato. E aí os casamentos vão ficando distantes, vão ficando frios, porque o casamento, ele precisa do diálogo. O silêncio, ele é necessário, assim, para diminuir os murmurinhos, né? Fica Sim. bufando, fica reclamando das picuinhas. Então, assim, nesse momento, o silêncio é necessário porque ele te eleva as suas ações, né? Ele vai te levar às ações mais elevadas. Em especial para... Eu sou colérica, então, assim... E as sanguíneas, né? Que gostam de falar demais e que reclama de tudo. E os coléricos que acham que vê tudo, só não vê a si mesmo, né? Então, é aquela dificuldade imensa. Porque vê, e aí fala, não é possível que o outro não tá vendo, e acaba virando aquele moído de todo dia um pouquinho. Então, esse silêncio é o silêncio que eleva. Sim. Mas não pode ser o silêncio que distancia, né? Não Então, pode. Não é isso pode, que não. você falou. É. Como é que prepara esse ambiente, doutor Jorge? Que eu sei que você tem muita coisa É, boa nos cursos. Solta um pouquinho aqui para a turma. é assim, ó. O diálogo ele tem que ter tema claro, eu tenho que saber do que eu tô falando, ele tem que ter disposições exteriores e disposições interiores. Se eu não tiver essas três coisas no diálogo, ele vai falhar em algum momento. O tema é assim, eu preciso falar claramente o que tá aqui dentro de mim. Vou explicar isso rapidamente. A mulher chega lá pro homem e ela tá chateada porque ela viu ele, sei lá, dando mole pra alguém na rua, ele viu ele olhando pra uma mulher na rua, alguma coisa assim, e ela quer falar sobre aquilo. Só que ela não vai chegar falando isso. É aí que ela erra. Ela vai chegar chamando ele de egoísta, vai chegar falando que ele não dá atenção no casamento, e ele vai falar, cara, mas de que ela tá falando? Você entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com isso. Parar de florear as coisas quanto ao tema. O tema tem que ser claro, tem que ser claríssimo. Tem homens que querem falar pra mulher que a mulher não tem relação sexual no casamento e o cara quer falar pra ela que ele quer mais, só que ele não consegue ser direto. Aí que ele fala, eu tô me sentindo sozinho no relacionamento. Ela fala, mas eu tô aqui todo dia. Não, mas é porque eu sinto falta de carinho. Ela, tá bom, vou fazer mais. Sumiu sua voz para mim, Jorge. Sumiu a voz do doutor Jorge para vocês? Sumiu, turma? Ai, peraí, acho que voltou. Sumiu bem agorinha. Vamos ver. Voltou? Voltou. Graças a Então Deus. vai. Obrigado, Então assim, Senhor. ó. Vamos lá. É, Você é o é assim, ó. sete O peles que que tentando te acontece? silenciar, viu? Viu, Jorge? É o sete peles É, tentando silenciar, mas não funciona. A gente tenta é de sempre novo. o sete pele. É sempre o sete pele. Vamos continuar, vamos Vamos lá. continuar. Vamos. É, tá acontecendo É alguma isso. coisa com a internet, eu acho. Será que é a minha? Não, né? Enquanto isso, gente, quando o Dr. Voltou? Jorge volta, manda um aviãozinho aí pra turma, pra todo mundo vir pra cá escutar esse Encaminha, Chamos Mais. encaminha. Aí, Voltou. voltou. Agora voltou de novo. Vamos lá. Pronto. Vamos ver se agora esse negócio para de dar tilt aqui. Esse Instagram tá sempre Vai me dar certo. boicotando. Vai, Vai vai. dar certo. Então vamos lá. O tema tem que ser claro. Então, o marido ele não tá gostando, né? Ele acha que tá tendo pouca relação sexual, ele tem que chegar pra esposa e falar, amor, a nossa vida sexual não tá legal. Mas por quê? Ah, amor, sei lá, parece que só eu que chego, só eu que procuro, ou quando eu procuro parece que você tá com a cara feia. Entendeu? Então, assim, o tema ele tem que estar muito claro. Esse negócio de ficar contornando, e a gente faz isso por uma necessidade de validação, viu? A maioria das vezes é uma necessidade. Eu quero que o outro perceba. Olha, deixa eu te falar uma coisa: o outro não é obrigado a perceber, não. Você tem que chegar e falar. E é bom que você fale. Isso gera uma vulnerabilidade necessária no casamento. Então, a primeira coisa é isso. O tema tem que estar muito claro. Parem de Um ficar de presente, né? rodeios. Um presente, às vezes a pessoa fica dando indireta que quer um presente. Não, Você entendeu? verbaliza, fala, olha, eu quero ganhar tal coisa. Vamos lá, Sabe vamos o que que é um trabalhar para negócio isso. engraçado? Sabe o que é um negócio engraçado? Sabe por que que as pessoas fazem isso? Eu quero que ele queira. É muito engraçado isso, cara. É muito engraçado. Sabe assim, o marido ele tá querendo ter mais relação sexual com a esposa. Eu falei, cara, chega e pede pra tua mulher. Ele fala, ah, não, mas aí se eu tiver que chegar pra ela, eu já não vou querer mais. Mas como assim? Você não vai alcançar o objetivo pretendido, que é vocês terem mais sexo? Ah, mas aí fica parecendo que eu tô forçando. Cara, não é assim que funciona no relacionamento. Não, Não é. isso não, presta atenção, não é. A pessoa, o outro, ele não é obrigado a saber o que você está esperando. Você precisa ensinar. É claro que depois de 30, 40 anos, isso naturalmente vai aparecer, tudo bem. Mas assim, tem algumas coisas que até hoje, às vezes eu tenho que chegar para minha esposa e falar, amor, você não entendeu o que eu queria naquele momento. Ela fala, não, ainda mais fleumático, né? Não,
Falei, vida, eu tava querendo isso e isso. Ela, então assim, agora você pode fazer, tá? Ela, tá bom. Aí ela toma uma atitude. O que eu não posso é Exatamente. ficar ressentido. Ah, não, Não. mas agora eu também não quero mais. Também Querer, não vou fazer o que entendeu? ela quer, porque agora que ela não fez, e as pessoas e vão criando uma situação em cima de outra e totalmente desnecessária. Isso é uma Exato, infantilidade muito grande, né? É uma exatamente. imaturidade. Assim, Como ó, é que primeira constrói um coisa, acabem relacionamento com os baseado rodeios. nisso, né? Então vamos lá, Perfeito, tema. Tema direto. tema. Perfeito. Segunda coisa, disposições exteriores. O que é disposições exteriores? Especialmente, vai lá, especialmente para os coléricos. Tome muito cuidado com os coléricos, os melancólicos, os maridos. Cara, tome muito cuidado com isso. As mulheres de TPM, você não conversa com o outro sobre circunstâncias externas inadequadas. Fome, sono, frustração. Tá entendendo? Vocês têm uma mania de querer conversar na hora da briga, na hora da fome. Na O hora outro da tá morrendo fome. de sono, tá caindo, e você quer discutir a relação na. Cara, vai dar É errado. assim. Vai dar errado. Não é assim? Vai dar errado. Vai O dar Ítalo, errado. o Ítalo tem aquela história fatídica, né, do cara que chegava em casa todos os dias e brigava com a esposa, porque, né, enfim, não tinha diálogo. Todo dia ele chegava em casa e brigava com a esposa, chegava tarde em casa e brigava com a esposa. E aí ele foi conversar com o paciente, não sei o quê. Ah, o que que é o problema? Aí ele foi entender que, na verdade, o paciente chegava em casa com fome. Era só isso, ele Só chegava com fome. Depois você vai fazer o seguinte, antes de você chegar em casa, você vai passar, vai tomar um Guaraná Antártica com uma coxinha. Pronto, isso. resolveu. Mas você sabe que teve uma das suas aulas que eu fiz, você perguntou assim, como é que você quer que seu marido chegue feliz? Porque quando ele chega, qual que é a cara que você recebe ele em casa? Eu disse, meu Deus. Exato. E eu bem colérica, cansada, esgotada, com criança pequena, eu pensei na hora que aquela ficha que cai, assim, falei, meu Deus, isso foi para mim, certeza. Porque a gente quer que a pessoa chegue sorrindo, chegue alegre, mas quando abre a porta, dá de cara com um tribufu, mal-humorado, irritada, Tá soltando ajustado, cachorro, desordenado. tá tudo desordenado. A pessoa fala, meu Deus, para que eu voltei para casa? Deixa eu dar uma ré aqui, Exato. vou embora. Então a gente também tem que aprender a se olhar, né? Se olhar no relacionamento, né? Aí a gente volta também nessa questão do tema. Olha o tanto que engraçado. Como o tema tá sempre desajustado, a gente quer convencer na disposição exterior. Olha a bagunça. Ao invés de se você chegar com um sorriso, seu marido chegar e falar, nossa, amor, que sorriso lindo, você tá bem? Você fala, amor, tô sorrindo. Amor, tô cansada. Os meninos deram um trabalhão hoje. Perfeito! Cara, ele vai entender o que que tá na cabeça dele. Caramba, minha mulher ralou o dia todo, ainda consegue me receber com um sorriso, isso é uma prova de amor. Pronto, resolve, entendeu? Resolve, é sério. É Simples assim. sério, é sério. Não, Então, é assim, sério. ajusta o tema, sejam claros e verdadeiros, mas, assim, de novo, firmeza no tema e uma alegria na forma. Então, a disposição exterior é para isso. Não tenta discutir na hora errada. E sempre que você puder, esteja ordenado. Esteja ordenado. Minha esposa, por exemplo, ela sabe. É engraçado aqui em casa, a gente tem certos gatilhos. Aqui em casa, a forma melhor da minha esposa saber que ela fez alguma coisa de errado é o dia que ela chega, ganha café da manhã na cama, que chega flor, que as coisas acontecem. Ela sabe, fiz merda. Fiz Alguma merda. coisa não deu certo. O que será Entendeu? que foi? Agora eu vou saber. Exato. Ela já Você sabe que alguma prepara o coisa de errada ela ambiente, fez. né? Cria um ambiente propício, aí vem e solta a bomba, né? Exato. Ela já sabe que é assim. Entendeu? Vou chamar ela pra jantar. Que, cara, não faz o menor sentido eu querer. Eu tô tentando forçar a barra de forma exterior e não interior. E aí a gente chega nessa última questão que é tema, disposição exterior, né? Que tá esse ajuste fisiológico, basicamente. A gente chega no principal, que é a disposição interior. Vamos lá. O diálogo serve para quê, concretamente falando? Não serve para eu corrigir o outro. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Sabe assim? Jorge, é que eu preciso mostrar pro meu marido que olhar pra mulher na rua é errado. Deixa eu falar uma coisa, seu marido sabe disso. Ou Ele sabe sabe, disso, entendeu? Eu falei 30 vezes que não pode colocar a toalha em cima da cama. Você precisava ter falado uma, ele já sabe. já sabe. Ele já sabe. Existem outros motivos pelos quais ele não tá fazendo. Mas você pode ter certeza, não é por desconhecimento. Não é. Esse não é o motivo. Agora, você só vai descobrir o real motivo se você conversar com ele. Se você tiver diálogo, é para isso que serve o diálogo. É só para isso que serve o diálogo. Você vai acessar o outro, conhecer ao outro. Eu falo, a comparação que eu faço com o diálogo é assim: como é que a gente dialoga com Deus? Oração. E a oração ela serve para quê? Para eu criar intimidade com Deus. Para quê? Para que eu possa entender a vontade dele. Afinal de contas, eu vou mudar a vontade de Deus? Não, então não é para isso que serve a oração, concorda?
Concordo demais. Não é para isso que vai funcionar a oração. Então, para que que eu oro, então? Para eu entender a vontade dele e me apaixonar por isso. Só se ama aquilo que se conhece. Então, assim, para que que serve o diálogo? Para eu estar disposto a amar. Eu converso, conheço, entendo e amo. É só para isso. Perfeito. E Simples assim. aproveitando esse gancho, né, da oração e do diálogo, a ligação, né, que tem entre tudo isso, hoje em dia a tolerância é zero, né? Ninguém tolera nada de ninguém, tá todo mundo muito impaciente, é uma ira diante da vida, né? A gente se nega a muita coisa. E pensando no Evangelho, né, onde Jesus cura o cego, muitas vezes eu rezo assim. Eu comecei a rezar de um bom tempo para cá, assim, que eu bem colérica, né? E eu fui Uhum. mudando essa minha visão e eu pedia para Deus assim, eu preciso de 3 curas: a cura dos meus olhos, dos meus ouvidos e da minha fala. A cura Perfeito. dos meus ouvidos, porque o meu ouvido está viciado em se irar diante do que o meu marido fala. Então, diante de qualquer movimento, qualquer palavra que ele fale, que não era aquela que eu queria ouvir, eu automaticamente já respondia, mas não sei o que, não sei o que, eu sempre cheia de resposta. E ele dizia, mas não foi isso que eu quis dizer. E aí eu nem dava o direito de resposta. Aquilo, para mim, eu já aprisionei ele no meu ouvir. Ele estava aprisionado Perfeito. no meu ouvir. Então, a Perfeito. primeira coisa que a gente precisa pedir para Deus, né, para Jesus ajudar muito a gente, é essa cura dos ouvidos, porque a gente precisa compreender o que o outro fala, não o que a gente entende, Exatamente. né? Segundo ponto, por exemplo, os olhos, que eu já vou te pedir para você, que eu sei que você fala Tá, maravilhosamente tá, bem tá. sobre isso. Os olhos, né? Já teve gente que me falou assim, Andressa, o jeito que meu marido dirige me irrita. Assim, aí eu perguntei, tá, mas assim, o jeito que ele pega no volante, tá? E ele pegava como quando vocês namoravam? Desse jeito. E não te irritava? Não. E agora te irrita? Irrita. Então veja, o problema não tá na maneira com que seu marido dirige. O problema está nos seus olhos, a maneira com que você olha para ele. Você se acostumou a olhar para ele e não ter nele aquilo que você gostaria de ter, porque na verdade você quer se ver nele e não ver Exato. quem ele é, né? Exato. E a terceira é a fala, em especial de novo para as coléricas e para as sanguíneas, que são muito expansivas e que têm a munição perfeita para atingir o marido, né? Colocar assim, caprichar mais na dose de amor e de bênção, né? Porque quem abençoa tranquiliza. Então a gente Perfeito. precisa trocar essas palavras de maldição por palavras de bênção, para que isso vá trazendo curas interiores mesmo e a gente consiga trabalhar bem esse relacionamento, porque é um reflexo também para a criação dos filhos. Então fala um pouquinho Perfeito. disso pra gente, Jorge. E sei que você falou um negócio tão precioso. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um movimento que Aristóteles levava muito em consideração, chamado filáusia, que é não outra coisa que o tal do amor próprio. A filáusia é esse quase que um senso de adoração de si mesmo. Ele não chama de amor porque Aristóteles entendia que o amor não poderia ser isso. O amor ele precisa ser um ato bom, da bondade, verdade e beleza, ou seja, tinha que ser algo para fora. Então ele vai dizer que é um ato de adoração no sentido grotesco da palavra, ou seja, no sentido idolátrico mesmo. Eu olho para o meu umbigo, certo? E eu preciso me ver no outro. Eu preciso que o outro faça sentido para mim, porque eu me amo primeiro. E aí começa essas neuroses. Igual essa, por exemplo, eu não gosto o jeito que meu marido segura no volante. Eu já escutei isso. Eu já escutei isso. Eu não gosto do jeito que o meu marido escova os dentes. Eu não gosto do meu marido mastigando. Eu falei, Mastigando, mastigando. exato, Criatura, ele exato. mudou o jeito de mastigar? Não. Então a Você questão não entende? está nele. É o ouvido dela que tá errado. Mesmo, mesmo. Uma forma que eu sempre faço de, assim, as pessoas começarem a cair essas escamas dos olhos, dos ouvidos mesmo, é assim, começa a elencar tudo que o seu marido faz, tudo que a sua esposa faz de bom. E aí você fala o que ela faz de ruim. Compara as duas realidades. Fundo no fundo, a gente está sempre vivendo um falso drama existencial na vida. Existem problemas reais? Existem. Existem. Existem Existe. mesmo. Tem pessoas que passam problemas realmente reais? Existem pessoas passando problemas realmente reais. Mas a maioria das pessoas que estão sofrendo nos relacionamentos, né, elas estão sofrendo por problemas imaturos. Que é, inclusive, o tema da nossa live. Por imaturidade nesse relacionamento. E essas imaturidades que eles estão sofrendo não são reais, estes problemas.
Sabe assim, não são mesmo reais. E eu preciso, a gente precisa trazer uma luz sobre isso. Não são reais, eles não são de verdade. Jorge, então por que que os meus olhos estão tão fixos nisso? É a necessidade de validação, é a necessidade de ser amada, é a necessidade de ser vista em sobremedida como centro do mundo. Quanto mais eu perco a capacidade de me doar, mais eu exijo a doação do outro. Isso é um, cara, isso aqui é, presta atenção, talvez seja uma das maiores viradas de chaves que pode acontecer na vida de uma É, pessoa, com certeza. Vamos repetir, né? vamos repetir. É Não é demais. isso? Presta atenção. Quanto mais eu perco a capacidade de me doar ao outro, mais eu começo a exigir uma doação sobre medida daquele que está diante de mim. Mas assim, uma doação absurda, em que ninguém é capaz de alcançar. Ninguém, você entendeu? É aquele negócio que eu falo, o amor é um vetor que aponta para fora, e o conhecimento é um vetor que aponta para dentro. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, entender a minha envergadura e ser capaz de amar o outro. A gente inverte esses dois vetores. Eu quero me amar e eu quero que o outro me reconheça. O outro dite quem eu sou. Só que assim, tem que ser de acordo com o que eu me amo. Cara, isso é um buraco sem fim. É um Porque eu vou abismo. esperar validação em tudo. É um abismo, né? É um É um abismo. E abismo aí vem um abismo terrível. puxando o outro, né? Porque daí vem essa falta de convivência, a falta de caridade, vem os filhos no meio dessa Só piora. confusão. Então, assim, a coisa só piora, né? Só piora. E vira um cálculo. E eu sempre falo assim que o cálculo mata o amor, né? Quando a gente começa a calcular, quando começa a fazer conta, porque eu já fiz isso, então você tem que fazer tal coisa. Quando começa esse tipo de cobrança, é, justamente por validação, ou justamente porque não fui criada para isso, não fui, não, né? A minha mãe fazia e você não faz. Tem muito. Quando traz a família para dentro da discussão, Já. aí, Aí que trem aí, desanda mesmo. aí desanda de vez. A gente precisa se instalar na realidade, declarar a realidade pelo que ela é. Eu conto uma história, eu acho que eles devem estar na live, eu vou contar a história deles, mas não vou falar quem é, mas com certeza eles estão na live. É um Tá casal de ótimo. pacientes. Meu, eu falei esses dias na mentoria, eu ri tanto desse direct não, desse WhatsApp que ela me mandou, mas tanto. O que que é a pessoa desinstalada da realidade? É a não percepção da realidade como um todo. Ela foi traída pelo marido, Maria se arrependeu profundamente, voltou para casa, se encontrou com Deus, se tornou um homem religioso, doado, tá fazendo tudo, sabe assim? Ele mudou da água pro vinho. Já tem alguns meses essa transformação, ele virou outro homem, a família melhorou, tudo tá melhor, tudo tá melhor. E aí, só que ela continua às vezes nesse processo autorreferente, tá? E ela me mandou uma mensagem que eu ri tanto. Juro, a mensagem era assim: eram os dois em Gramado, fazendo um escalda-pé, fazendo uma massagem lá, comendo um chocolatinho, e uma mensagem, alguns minutos depois, algo, sei lá, 1 hora, 2 horas depois, escrito assim: está tão difícil de superar. Eu E tá achei difícil sensacional. assim, pelo Juro, amor eu de achei sensacional. Porque, você entende? As pessoas, elas não se dão Deus. Não conta chega. da realidade em que elas Não. estão imersas. Elas não se dão conta mesmo. Eu não tô falando que, beleza, uma traição é fácil superar. Não é isso. Só que, assim, ela faz questão de trazer o problema do O outro, tempo o todo. defeito do outro, o erro do outro, como algo substancial para a vida. Como se ela estivesse vivendo um filme, tá todo mundo assistindo e falar, tadinha da personagem principal. Ela tá sofrendo. Cara, Ela para não com isso. Vocês não estão merecia, num né? filme. Você entendeu? É. É. Vocês não estão num filme. Não estão. Se instalam na realidade. Ah, porque o meu marido ele fala em bigo. Ah, porque o meu marido ele come de um jeito. Cara, tem um monte de erro que você faz também. Sabe assim? Se o seu marido viesse perfeito, você também precisaria ser. Você se lembra disso, né? Se o seu É marido viesse perfeito, você todo também mundo deveria quer ser. todo mundo quer um José, mas ninguém quer ser Maria, né? As pessoas hoje, eles me mandaram um monte. Hoje recebi um monte de mensagem. Se eu tenho um story desses que sacaneia os maridões. Eu sei que eu sacaneio os maridões de plantão aí, mas enfim, alguém perguntou: você sabe o CPF, o RG da sua esposa? Eu falei, cara, eu sei tudo da minha esposa, sabe? Tudo. Eu sei as amigas, a cor que ela gosta, a comida que ela gosta, sabe? Eu sei todas as datas, eu sei absolutamente tudo da vida da minha mulher. Tudo. E aí um monte de gente mandou mensagem: nossa senhora, eu queria um marido assim. Nossa, meu marido podia ser assim. Nossa. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, vocês são tontos, sabe? Porque sabe quem que me fez assim? É minha esposa. Eu não era assim, não. Foi ela quem fez isso primeiro por mim. Foi ela quem primeiro buscou saber isso de mim. E eu vendo este movimento, eu falei, caramba, eu posso retribuir. Você entendeu? Foi ela que começou, não fui É eu. aí que eu queria chegar. É exatamente aí que eu queria chegar agora, que eu ia te perguntar agora.
que eu ia te falar sobre o resultado. As pessoas querem o resultado, as pessoas querem a recompensa, elas querem. Todo mundo quer uma recompensa, ninguém trabalha para não ter recompensa, ninguém faz nada. Tá tudo bem, mas nós estamos falando de um relacionamento, nós estamos falando de um casamento, né? Nós estamos falando de uma sociedade. E aí, a questão é que as pessoas não querem isso também a longo prazo. Elas passam 10 anos destruindo a imagem um do outro dentro do lar e depois em 15 dias elas querem tudo resolvido. Só que o imaginário nosso, dessa nossa geração, está completamente corrompido, os símbolos estão totalmente invertidos, como você fala maravilhosamente bem, pelas novelas, pelas minisséries, pela vida alheia, porque ela olha a ponta do iceberg e enxerga aquilo como a vida toda. Mas no raso, todo mundo é perfeito. Quando você aprofunda na convivência, você revela a identidade. Então, no raso, todo mundo é lindo, no raso, todo mundo é educado, porque não tem convivência. Mas é comendo, como diz o meu pai, é comer 1 quilo de sal junto que você vai entender quem que é o outro, né? Ah, Tem exato. que comer 1 quilo de sal junto para Deixa poder. eu falar uma coisa. Isso aí que você falou é tão legal, sério. Nenhuma de vocês aqui me suportaria. Nenhuma de vocês. Honestamente falando. Nossa, doutor Jorge, cara, nenhuma de vocês me suportaria. Vocês não têm noção do tanto que eu sou chato. Nenhuma de vocês me suportaria. É Só porque, a Thaís pra me aguentar. é Você porque no entendeu? raso. É no raso todo É, mundo. exato. Meu marido é super Exato. fleumático, super Exato. fleumático. E eu me divirto, eu aprendi a trazer o bom humor, que também foi uma das coisas que eu aprendi nos seus cursos. Trazer o bom humor pro casamento. Porque eu era tão Perfeito. bem-humorada no namoro, cadê o bom humor que era para estar dentro do casamento que tinha ido embora? Mas voltou, É, graças a Deus. E eu me graças a Deus. divirto, eu dou risada do meu marido. Ele fala assim: só você ri do que eu falo, porque os fleumáticos não são engraçados, né? Não Mas são. eu morro de rir, eu e meu filho. Meu filho, eu tenho um filho de 12 anos também. Nosso filho morre de rir. Ele fala: não sei por que vocês dois ri tanto das coisas que eu falo, que nem tem tanta graça assim. Mas você entende que a gente teve essa abertura para a realidade. Então, assim, dentro do que é possível dele entregar, dentro, né, da inclinação temperamental que ele tem. Por exemplo, hoje ele está pós-plantão. Ele buscou as crianças na escola para mim, trouxe as crianças, está dando janta para que eu pudesse estar aqui. Então, eu preciso compreender que dentro da inclinação temperamental, ele está fazendo todo o melhor dele por mim. Perfeito. E o mínimo que eu posso fazer é que, ao chegar o momento dele, eu faça o mesmo por ele. Entende? Então, Andressa. mesmo que ele não tenha o ritmo que eu tenho, né? Não tenha essa Aham, aham. velocidade que eu tenha, às vezes eu. Então, assim, é uma busca para não interromper o que ele está falando, porque é muito rápido o meu raciocínio, né? Quando eu vejo, eu já falo. É uma luta diária. Eu falo, gente, eu luto todo dia, todo dia, todo dia contra minhas inclinações temperamentais. Então, fala um pouquinho, doutor Jorge, do nosso imaginário, porque a gente foi criado na base da, né, essa geração, a base de novela, a base de minissérie, a base de ver agora com o Instagram a vida alheia. E a gente parou Perfeito. de fazer esse investimento espiritual, né? Nós paramos de permitir com que a alma circule nesse corpo. A gente está só matéria, né? A alma está bem pequenininha ali no canto e o Só resto é toda superfície. matéria. Fala um pouquinho disso pra gente também. Vou falar. Deixa eu falar uma coisa. Antes disso, só pontuar uma coisa. Você falou uma frase lindíssima, assim. As pessoas precisam estar muito atentas, para não deixar passar essas coisas. Você falou uma das frases mais belas, assim, que eu já escutei nos últimos dias. Você falou assim: eu consegui olhar para ele e entender que aquilo era o melhor que ele estava dando. Cara, isso só é possível alguém dizer, alguém que realmente conhece o próprio marido e ama o próprio marido. Uma pessoa que não conhece e que não ama, não consegue dizer uma frase dessa. Não consegue. Não consegue. Por isso que eu falo, as pessoas têm uma mania horrorosa de dizer, ai, porque não sei o quê, porque ele é ruim pra mim, porque. Eu falo, você também tá sendo egoísta. Não tô sendo egoísta, ele que é egoísta, cara. Olha, isso é um movimento muito honesto do amor. Isso é um ato de servir belíssimo. Você olha pra ele e fala assim: eu sei que ele é fleumático. E eu sei que ele tem umas dificuldades. Eu já conversei muito com ele, eu entendo ele. Sim, quando eu vejo ele fazendo uma piadinha, ele tá se esforçando demais da Muito, conta. muito. Mas ele tá fazendo um esforço sobre mim. Algo que pra mim seria algo banal, besta. Pra mim, você fala assim, ah, eu, Andressa, seria idiota. Mas assim, eu escutei uma história muito, muito boa. Assim, eu até falei pra ela que eu ia contar isso hoje. Tem uma aluna minha que ela foi atender um rapazinho de quase 70 anos. E ele tava vendo o casamento dele, tá meio bagunçado, umas coisas difíceis, né? E ela falou: Ó, você tem que servir, você tem que se entregar, tem que fazer alguma coisa e tudo mais. Peraí. Voltou? Tinha sumido, mas Voltou? acho que voltou. Pronto, continua. Aí você falou o quê? Você parou bem na hora que ela falou assim. Aí eu Voltou, falei pra voltou. ela. Vamos lá.
Pronto. Aí ela falou assim, você precisa servir a sua esposa, você precisa agradar ela. Aí ele pegou, tá bom, sumiu. Aí passou ali 1 hora, 2 horas, ele pegou e mandou mensagem pra ela. Ele falou assim, comprei pijamas novos. Cara, presta atenção, ela ficou extremamente encantada, a esposa. Porque ela o conhece, ela sabe o que pra ele isso significou, você entendeu? Não, Não foi uma bobagem. Que era comprei pijamas não, novos. Olha a pureza disso, a beleza, a grandiosidade. Que parece uma bobagem. Quando eu falo assim, vocês precisam aprender a amar e servir, as pessoas acham que é uma coisa gigantesca, é uma. Cara, não é. Não não é. é. É uma coisa assim, você entendeu? É É porque a gente isso. ama um projeto, né? Exato. A gente se projeta muito no outro. E aí a expectativa é muito grande e a frustração é ainda maior. Porque não Perfeito. tem como o outro ser quem eu quero que ele seja. Ele só tem como me entregar quem ele é. Então sou Perfeito. eu que preciso olhar para ele, né? Então, esse compasso mais lento do meu esposo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você tem uma paciência com ele. Mas eu preciso ter essa paciência com ele, porque ele tem comigo. A paciência Perfeito. que eu tenho que ter com ele ser mais tranquilo, mais sereno, mais desacelerado, ele tem que ter comigo, que eu tô sempre andando, parecendo que eu tô marchando para tudo que é lado, um general. Então, ele faz como você diz dos temperamentos, né? Ele me entrega um pouco da umidade dele e eu Aham. entrego um pouco da minha secura. E assim a gente vai tentando. É lógico que tem horas que a gente desequilibra, o negócio é, né, é senoide, não é uma linha reta o relacionamento. Mas a gente tá. A intenção é sempre essa, a intenção é sempre fazer dar certo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tem uma coisa assim, você falou sobre a questão do imaginário, que eu acho importantíssimo a gente pontuar no seguinte sentido. Vamos lá. O imaginário hoje, ele, ele nos entrega, ele é uma espécie de mensagem subliminar que está na nossa cabeça o tempo todo. Uma construção subliminar que está na nossa cabeça. Né? Uma mensagem que está na nossa cabeça. Que nós idealizamos de que o modelo a ser seguido precisa estar ali. Isso não é a verdade. Né? A gente precisa voltar a isso. Isso não é verdade. Não é por aqui que a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer por outro âmbito. A realidade e a razão precisam prevalecer sempre. A realidade e a razão precisam ser maiores. A realidade e a razão precisam ser. É, esse caso que a gente estava citando, da esposa que chega pro marido, né? Fala, meu marido tá difícil, né? Não sei o quê. Esse marido, né, que tava reclamando da esposa, Jorge, tá tão difícil superar a traição. Era o contrário, né, na verdade. Tá tão difícil superar a traição, não sei o quê. Enfim, minha esposa é complicada, não sei o quê. E eu falei, cara, vocês estão vivendo um dia muito bom. Vocês estão vivendo uma realidade boníssima. Vocês estão curtindo um ambiente muito gostoso, sabe? O que que tá difícil? Sabe, o que realmente é difícil? E aí a gente precisa declarar onde é que tá difícil. Peraí, o que tá difícil é o quê? É na minha forma de ver. É isso que tá Uhum, difícil. A gente precisa trazer para a realidade a coisa. E não viver ancorado nesse imaginário deturpado de que a vida tem que ser. Alguém perguntou para a Sam esses dias. Tenho a impressão de que vocês têm um casamento perfeito, de que tudo dá certo, que não sei o que e tudo mais. E não é assim. Sabe? Não é não, assim. não tem Ela perfeito. falou: Não, eu e o Ítalo, a gente briga, às vezes a gente entra. Só que aí é que tá a beleza em nós. A diferença de um bom casal, de um casal ruim, voltando naquele começo que você me perguntou, a diferença entre um bom casal e um casal ruim é concretamente: deu errado, deu. Deixa eu entender por que que deu errado. Deixa eu entender por que você discorda de mim. Porque tudo bem discordar. Agora a questão é assim: por que que você discorda? E você vai tentar conhecer ao outro. Quantas e quantas vezes a minha esposa entrou, né, com opinião diferente da minha, eu tentei entender, conversei um pouco com ela, falei, cara, mas é da sua criação. É da minha criação, é porque eu cresci aprendendo isso. Amor, vamos dar uma olhada? Realmente eu acho que não é por aí. A gente vai ver a coisa juntos. Realmente eu tava errado. Perfeito. Ou então comigo. Ou então comigo, você entendeu? Agora, chegou, né? Vou dar um exemplo concreto que aconteceu comigo. Dei uma bronca ali no Francisco, nosso filho, né? O menino do meio. Deu uma bronca ali, Francisco, não pode isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a Thaís me chama num canto e fala, amor, eu acho que essa não é a melhor forma. Mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, amor, eu acho que não. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você não é assim. Ela falou pra mim. Você Uhum. não é assim. Você não é de responder ele irritado desse jeito. O que que foi? Ela podia ter feito de qualquer outra maneira. E de qualquer outra maneira que ela fizesse, eu continuaria explodindo. Agora, não só com ele, mas com ela também. Só que ao Justamente. invés disso, ela pegou o outro caminho. Ela falou assim: não, tudo bem, eu entendi que já aconteceu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tá legal, porque você não é assim. O que aconteceu? É a abordagem, né?
É essa abordagem. abordagem, né? É o como você chega na pessoa, em É especial. abordagem. É por isso que Exato. também compreender o temperamento também é importante, que as pessoas É falam assim, abordagem. É abordagem. porque não sei o que o temperamento. Eu falo, gente, temperamento é importante porque ele te dá um norte, ele te dá um guia. Você vai compreender aquilo ali, você vai saber, opa, essa pessoa eu preciso estimular. Não, essa pessoa eu tenho que segurar. Então, ela como conhece, sabe você colérico que você é, ela sabe que não adianta ela bater de frente com você. Ela vai É, precisar contornar. Mas isso ela só sabe pela convivência, por esse olhar atento à realidade e também porque a gente vai mudando o nosso imaginário. Precisa ser corrigido, né? exato. O que que eu leio? O que que eu vejo? O que que eu assisto? Não é que eu não posso, nossa, nunca mais eu vou assistir um filme, não. Mas eu vou assistir um filme que alimente algo em mim, algo melhor Hum, em mim, ações mais elevadas em mim, que eu faça um investimento espiritual. Eu tô fazendo até um investimento espiritual assistindo um filme desse. Porque exato. né, é aquilo que me faz agir melhor, que me deixa uma mensagem boa, positiva, diferente do que a gente vê. E outra coisa que eu falo, que eu queria que você falasse também, Jorge, Ah, é sobre, eu falo que assim, eu falo que é terapia, eu brinco, falo assim, deixa eu fazer minha terapia doméstica, mas na verdade, terapia doméstica é todo dia e em casa e sobre os de casa, né? Mas na verdade, nada mais, nada menos do que o exame de consciência. Todo dia à hum, noite, né? Eu olhar e falar assim, puxa, até que não custa, gente, não custa, não custa. 5 minutinhos ali que você tá ali pensando na vida, você pensa, até que ponto eu realmente precisava ter respondido aquilo? Até que ponto eu hum. realmente fui uma boa mãe? Até que ponto eu exerci na empresa o que eu tinha que exercer? Até que ponto eu estou disposta aí, assim como a Via de Santa Terezinha, né? Que ela disse, amei até os 5, então agora vou amar os 6 e depois eu consigo amar até os 7, porque a gente vai chegando achando que vai chegando nos limites. E quando você chega onde você achava que era o seu limite, você vê que você tem algo a mais. Puxa, eu Perfeito. consigo entregar algo a mais hoje. Hoje eu consegui, né? E o senso de progressão também, que as pessoas estão tão Uhum. desconectadas com a realidade que elas estão indo bem uma semana inteira e aí porque erra um dia, uma coisinha, pronto, aí cai o mundo. Ah, eu não nasci para isso, eu não sei. Então fala um pouquinho desse senso de progressão com a gente, esse exame de consciência que é tão Maravilhoso. importante. Isso aí tem um pouco, né? De novo, a gente sempre vai voltar a essa questão da imaturidade, da autorreferência, sempre vai cair de novo nesses mesmos pensamentos centrados demais sobre nós mesmos. Lembra uma vez o Ítalo falou uma coisa que eu achei tão interessante, as pessoas não se dão conta disso. Quando aquela célebre frase, né, que ele cunhou para o amadurecimento, é o trabalho, sirva, seja forte, não enche o saco. Quando ele fala isso, o não enche o saco inclui a nós mesmos, sabe? É não encher o próprio saco. A gente precisa entender que, cara, a gente não é perfeito, a gente vai continuar caindo. A beleza e a pureza da coisa tá exatamente a gente aceitar que nós somos pequenos, aceitar que nós somos falhos, aceitar que a gente cai, e a nossa parte do progresso é eu dar o meu melhor e esperar que a graça faça a diferença ali. Eu falo isso muito para os meus alunos, muito para meus mentorados, muito para meus pacientes. No fundo, enquanto a gente estiver tentando pela força do nosso braço, a gente vai falhar. E essa dissociação da percepção de progressão é exatamente isso. Eu estou tentando pela força do meu braço, tentando pela força do meu braço. Ah, Jorge, eu não consigo melhorar. Esses dias um paciente falou exatamente essa frase para mim. Tá tentando lutar contra o pecado da pornografia e da masturbação. Falou, eu não consigo, não adianta. Eu falei, ótimo, perfeito. Você fez tudo que você podia. Eu falei, eu fiz tudo que eu podia. Eu falei, ótimo, é nesse ponto onde eu queria que você chegasse. Agora que você entendeu que você sozinho não dá conta, põe o teu joelho no chão, reze e pede essa graça para Deus. Aí tu continua fazendo a tua parte, dilata o teu coração em disposição a fazer o certo, e aí a graça age. A gente não planta, a gente prepara terreno, você entendeu? O papel do burro é puxar o arado para depois o semeador vir plantando. A gente é o burro, a gente não é o semeador. Ponham isso na cabeça. É A gente isso é o mesmo. burro sempre. Então o papel do burro é puxar o arado e preparar a terra. Depois da terra preparada, o semeador vai vir fazendo, vai vir colocando a graça onde ela tem que ser colocada. Simples assim. Não parem de achar. É assim, ó. Jorge, o que é que eu faço? Eu me esforço o máximo que eu puder dentro daquilo que me é possível. E aí ele enxerga o ser possível. Ele fala assim, ó, você alcançou o possível? Eu alcancei. Ele falou, ótimo. A partir de agora chama-se impossível. O William Marias, ele fala isso. Né? No mapa do mundo pessoal, ele fala, existe a extensão do homem. O homem, ele se estende, o braço dele se estende até um limite. Aquele limite é o limite conhecido. Eu sei quem eu sou e essa é a minha extensão. Eu,
humanamente falando, eu só consigo até aqui. Daqui pra frente tem um vale, um desconhecido, que eu não sei como fazer. E aí as pessoas, eu acho, às vezes eles falam muito isso na restauração de casamentos. Jorge, eu fiz de tudo, daqui pra frente só um milagre. Eu falei, ótimo, a gente chegou onde a gente precisava. Porque eu preciso que você, a palavra é essa, eu vou falar uma coisa meio polêmica, mas é assim, ó, quando eu faço corretamente a minha parte e dou tudo aquilo que eu posso, eu crio uma realidade propícia ao milagre. Você entendeu? Ou seja, Entendo. eu preparei o terreno para que o milagre aconteça. O nosso papel, concretamente, é só esse. Eu preciso preparar o terreno para o milagre. Eu preciso chegar até o limite. A hora que eu cheguei no limite, E- dali para frente, não sou eu. Aí é com Deus. Eu queria chegar nesse ponto para que você falasse algo para a gente, e bem importante, porque é muito diferente, as pessoas precisam diferenciar sentimento de amor, né? E uma vez eu Sim. assisti eu não lembro se foi uma palestra, uma aula, não me lembro, do Padre Paulo Ricardo, sou aluna dele também. E lá ele dizia, um rapaz escrevia que ele não tinha mais, que ele ia largar da esposa porque ele não tinha mais sentimento por ela. E aí o Padre Paulo Ricardo sabe o que é, né? Ali uma espiritualidade sem fim também. Ele disse assim, olha, que ótimo, porque é o seguinte, o sentimento é um afeto, né? Eu lembro direitinho, isso já tem uns anos. O sentimento é um afeto que está ligado ao corpo, Hum. ou seja, é uma sensação física, né? O que eu sinto é uma sensação física. E aí, com o passar do tempo, então você tem sua namorada, quando ela chega, você fica, né? Ou quando você chega, o coração bate, não sei o quê, tem todas aquelas sensações físicas. Só que o nosso corpo, ele não sustenta essas emoções por uma vida inteira. E depois de Exato. 20 anos, 10 anos, isso não acontece mais. O que é ótimo, porque quando o seu sentimento morre, nasce o amor verdadeiro. Então agora você está Perfeito. pronto para amar a sua esposa. E aí ele Perfeito. comparou esse amor que nasce depois da falta de sentimento, à cruz. Porque ele disse: aí você entende a sua aliança com Deus no seu casamento. Agora sim eu estou. Porque não tem mais aquele interesse, então não tem mais aquela sensação física para fazer esse casamento dar certo. Então agora eu vou pelo meu compromisso. Eu tenho coragem de amar minha esposa até o fim. Assim como Jesus se deu na cruz, por isso que a cruz ela também simboliza o casamento, né? Jesus se Exato. deu ali na cruz por nós. Então, assim é o casamento, a gente se dá pelo outro. E aí eu Perfeito. custei entender isso. Às vezes eu sou colérica, mas tem uma partezinha ali frio do melancólico, então a gente fica remoendo aquele negócio ali. Ah, E aí, eu sei que a busca nossa deve ser o mais próximo do amor de Deus, que é o amor perfeito, né? A gente não alcança. A gente, enquanto seres humanos, a gente não alcança. Mas com a graça, né? Com a bênção de isso. Deus, a gente Isso. pode chegar, a gente pode ser conduzido por esse caminho de um amor Perfeito. mais perfeito. E ali, quando eu desejo a salvação do meu marido, eu só consigo desejar e entregar a salvação para o meu marido através das minhas renúncias. Exato. Então, quando eu começo a entender que uma renúncia aqui, outra renúncia, e eu vou vendo que as minhas renúncias estão salvando o meu marido, e ele está elevando as ações dele, e as coisas estão melhorando, é bom para todo mundo, porque é bom para mim também. Eu não estou fazendo isso para esse fim, mas até esse fim chegar, né, que é a salvação dele, eu estou usufruindo desse meio também, toda a Perfeito. família, né? Então Perfeito. fala um pouquinho assim, de esquecer um pouco esse projeto que a gente faz do matrimônio e viver um matrimônio real. Você colocou a coisa mais preciosa deste mundo, provavelmente. Mas eu vou, ó, audaciosamente, eu vou te falar uma coisa. Essa é a receita da santidade, viu? Essa é a receita da santidade. Então Presta vamos atenção. nela. Presta atenção É numa porque, coisa. é porque isso é tão forte em mim. Me custou, Sim, sabe, Jorge? Eu fiquei muito tempo assim, matutando, porque eu entendi eu assim, imagino. tá, tudo bem, Jesus se deu ali na cruz, mas como eu vou fazer isso no casamento, na vida real, assim, na minha vida prática, Sim, né? sim. E aí eu compreendi assim, que é nesse desejo da salvação, ele só acontece através das renúncias. É assim, ó. Vamos lá. Por que que eu falo que isso é a receita mesmo da salvação? Porque, afinal de contas, Cristo falou, né? Aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e me segue. Deixa eu tentar entender isso de novo, Jorge. Me explica, por que que essa seria a receita para eu alcançar o céu? Usando essa analogia do braço, da extensão do braço, nós precisamos nos estender e nos esforçar até onde vai o nosso limite. O que que é o nosso limite?
ao limite das nossas energias, dos nossos afetos, das nossas paixões, das nossas disposições, das nossas carências, tudo aquilo que sou eu mesmo, aquilo que é a minha vontade. A minha vontade ela vai se estender até um limite. Tudo que brota dali para frente é uma vontade que vem além de mim. Essa vontade não vem de mim. Dali em diante, eu estou agindo por algo que vai. Essa é a ação da graça. A ação da graça, ela age em sobremedida, ela é extraordinária. Olha que interessante isso. Então, se a gente pensar sobre isso, imagina que você foi muitíssimo bem criada. Você teve a melhor criação do mundo. Você foi criada pela Samia Marcílio, vai. Enfim, você teve uma infância maravilhosa, não teve influência de tela, foi tudo muito bom. E aí você conhece um homem maravilhoso, um cara 100% doado. E aí casam-se, e aquele amor lindo, aquela coisa apaixonada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você realmente ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu marido em disposição ao céu ou só é cômodo e confortável? Como que a gente sabe isso? Bom, Como que a gente difere isso? Aonde que tá a textura que faz eu saber se é amor ou se só é fácil? Porque assim, amar alguém que vai te dar tudo em troca, até um cão faz. Até um cachorro faz. Então assim, isso não é amor. Isso não é amor. O amor, ele precisa ser testado. Ele precisa ser testado no fogo. Ele precisa ser testado no sacrifício. Ele precisa ser testado na cruz. Eu sempre falo isso. É por isso que quando Jesus, essa simbólica, para mim, ela é maravilhosa, ela é estupenda, ela é incrível. Cara, ela abre minha cabeça. O número 7 representa a perfeição. Já expliquei isso aqui várias vezes, né? O 4 da imanência, o 3 da transcendência, enfim. O número 7 ele representa a completude. Quando a gente pensa nas bodas de Caná, onde Cristo inicia o ministério dele, nas bodas de Caná, isso. ele começa ali. Ou seja, ali começa também a vocação do matrimônio. No casamento. Num casamento. Ali é a vocação do matrimônio. E aí, tá acontecendo um casamento e de repente falta vinho. Vinho simboliza alegria, sempre simbolizou a alegria, a disposição, enfim. O vinho simboliza essa alegria. Então, o casamento ele precisa de alegria. A mãe de Nosso Senhor ela chega para ele e fala: meu filho, eles não têm mais vinho. Ou seja, falta aquele toque de alegria nessa relação. Jesus então fala assim: trazei-me então 6 talhas de água. 6, não 7, Não 6. 7. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Ele pediu 6 talhas. Então ele transforma água, que é algo, né? Insalubre, não, perdão, me chama? Não tem gosto, Sem né? sabor, né? Algo sem sabor, sem graça. Ele transforma a água em vinho, ou seja, ele dá sabor àquela relação. A partir de agora, há esse amor-afeto. É gostoso, tem relação sexual. Tem beijo na boca, É tem importante. saudade, tem Sim. cartinha, tem bilhete, tem tudo. Cara, tem um casamento, é maravilhoso, é lindo, é gostoso. São 6 talhas de água, mas falta uma talha. Tá faltando uma talha. E essa última talha só aparece no final. Essa última talha aparece no final, 3 anos depois, na ceia, em formato de cálice. A última Nossa, taça é um que lindo. cálice. A última talha é um cálice. E agora não é mais a água transformada em vinho. Agora é o vinho transformado em sangue. Para Meu provar que, ainda que nós tenhamos vivendo uma vida de alegrias, o casamento ele precisa ser testado no sacrifício da cruz, no sangue, na Deus. entrega, na doação plena. É assim que a gente faz um casamento de verdade. Você entende? Isso vai aparecer como, Jorge? Não sei. Pode ser uma traição? Pode. Pode ser uma doença na Um família? vício. Pode. Pode. Pode ser um vício que aparece? Da Pode. bebida? Pode. Alguma coisa. Algo vai aparecer para testar os dois. E se vocês não estiverem prontos, se vocês não estiverem realmente dispostos a amar, e aqui não tem sentimento. Eu perguntei isso para uma paciente minha hoje. Eu falei assim: onde que tá o seu marido? Ela falou: eu tô fazendo isso, 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 isso. Ela falou um monte de coisas que ela tava fazendo por ele. Eu falei: o que que ele tá te dando em troca? Ela falou: nada. Eu falei: parabéns, você aprendeu a amar. Você entendeu. Você entendeu o que que é amar, porque foi isso que Cristo fez na cruz. Quando ele estava lá em cima, o que que ele recebeu em troca? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ele deu de Ali si. era Deu amor, de totalmente de si. fato. Você E, e, entendeu? o, e o mais incrível, essa é sua explicação linda, eu nunca tinha ouvido, linda. E, e além de tudo isso, quando Pilatos volta com ele e diz eis o homem, né? Ele não tinha aquele semblante de perdedor, nem de vítima, nem de injustiçado. Era um semblante sereno. Sereno. Ele deu de si de forma serena.
Ou seja, ele sabia o porquê ele estava ali. Aquilo era Exato, pela salvação de todos, exato. né? Então, se a gente quer, se o casamento é cruz, e se meu marido vira e mexe, ele brinca, né? Ele fala assim, eu falo, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou te dar conta de ser com 80 anos, que eu acho que eu não vou aguentar. Aí ele falou, ó, eu sou o seu caminho para o céu. Exato. Então, assim, tem Exato. que ter humor, porque senão a gente fica insuportável, né? Tem que E tem ter. que ter conhecimento. E as pessoas têm que investir no conhecimento, tem que estudar sobre os relacionamentos, tem que compreender o outro, porque não tem receita de bolo, mas existe um farol, né? A gente seguia por estruturas elevadas, então tem um farol, Tem. tem um sol, como você fala no seu curso, tem lá o sol, né? Que O guia, que amor, orienta. Então a gente tem que levantar, o céu aponta o caminho. isso. O amor, Andressa, deixa eu te falar uma coisa. O amor é um milagre. É um milagre. O ser humano, ele não é capaz de amar. É por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi dado esse amor, porque o ser humano não é capaz de amar. Nós não somos mesmo capazes de amar. O amor, de fato, com A maiúsculo, o amor realmente verdadeiro, o ser humano não é capaz de dar. Não é. Ele é capaz de transmitir. Ele é capaz de encaminhar. Ele é capaz de passar adiante, de gerar do próprio coração. E você falou, este solzinho nosso não vai gerar amor. O amor ele precisa vir de um sol maior. É porque eu vi o brilho do sol que eu consigo refletir ele em você. Não é um brilho que parte de mim. Nunca vai ser um brilho que parte de mim. É sempre um brilho que parte de outro lugar. Ele precisa partir de Deus. Amar é um milagre. Sério, eu preciso que vocês É, entendam isso. Amar é um é milagre. É um absoluto perfeito. milagre. Você estende o seu braço até onde você dá conta. Até onde você. Cara, é afeto, 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 afeto. Fala, cheguei no limite do afeto, eu não consigo mais. Eu não tenho mais sentimento pela minha esposa. Ótimo. A partir de agora você é capaz de amar. Porque a partir de agora é Deus quem vai fazer através de você. Agora você consegue amar. Agora é um milagre. Que Agora é lindo. a sétima talha. Agora sim. Finalmente. Agora sim, disse por isso você fala de Santo Agostinho. Agora sim, Senhor. Sim, Santo Agostinho. Eu Tardiamente ia falar amei. dele agora, porque me veio ele na cabeça também, que eu tenho que o Ah, livro, né? E aí eu ia te falar justamente sobre isso aqui, né? Quando a verdade e quando a gente enxerga essa verdade, quando a gente enxerga realmente essa verdade, que a verdade com V maiúsculo, né? Que ela vem de sim, Deus. Então, a gente ela não passa direto mais para as nossas emoções. A gente não exato. vive mais baseado nas nossas emoções. Ela ilumina a nossa inteligência, assim como essa cena aqui de Santo Agostinho. Ela Exato, ilumina exato. a nossa inteligência. E aí, através dos intelectos, a gente começa a saber o que fazer com aquelas emoções. Não significa que a gente não deva ter as emoções. Nós precisamos ter os sentimentos e as emoções, mas a gente precisa Perfeito. ordená-los. Então, a É gente ordenar. pega os sentidos ali, aquelas emoções, e ordena de tal forma que eu devolva isso para as pessoas de uma forma ordenada. Por quê? Porque eu Perfeito. tenho intelecto para isso, porque eu tenho capacidade, eu tenho essa potência. Deus deu essa potência para todos nós. Mas eu preciso primeiro enxergar a verdade. Enxergar a verdade. Senão eu não consigo seguir aquilo que eu não vejo. Muda tudo, né, Andressa? Muda E a tudo. verdade ela não pode ser desvista. Não pode ser. Depois que a gente enxerga a verdade, a gente não consegue mais mudar o rumo. Não. Tem uma frase enfim, de uma bela santa, que ela diz o seguinte, uma menina se tornou santa, Chiara Lute. E ela diz assim, ela foi acometida por um grave câncer, enfim, estava na cama de hospital e ela continuava sorrindo. E as pessoas perguntavam, de onde vem essa força? E ela falava, se Deus quer, eu também quero. Ai, meu Deus. E eu falei, cara, e esses dias aconteceu com, enfim, meu melhor amigo, já falei dele várias vezes, o Guilherme. Ele é meu vizinho, meu melhor amigo, meu confessor, enfim, um dos homens que salvou a minha vida. Eles estão no sexto filho. Sexto filho. Ele é mais novo que eu, maluco. Ah, E coisa ele, linda. eles descobriram que o pequeno Olavo tem uma malformação grave no coração. Muito, 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 muito grave. Muito grave. É um quadro extremamente delicado. E eu me lembro no dia, ou até meu sonho falando, contando essa história, porque quando a gente vê alguém amando de verdade, honesta e verdadeiramente, aquilo muda tudo. Eu falei, haverá a talha. A última talha, ela vai aparecer. É Seja ótimo. com uma doença na família, seja com um vício, seja com uma traição, ela vai aparecer. E esses dois, eles se amam muito, e é muito bonito de vê-los, assim, falando um com o outro. A gente acompanha eles de perto. E aí,
o neném foi diagnosticado com uma malformação cardíaca muito grave. E eu fui um dos primeiros que entendi o quadro e a gravidade do quadro. E eu liguei pra ele pra contar. Falei, meu irmão, preciso te falar. Ele falou, fala, seja sincero. Eu falei, é muito, muito, muito grave. Ele vai ter que passar por cirurgia dentro do útero, depois, se conseguir sobreviver, ele vai ter que passar por cirurgia depois que nascer, e passando por cirurgia depois que nascer, vai ter que passar por outras ao longo da vida, vai ser uma vida penosa, árdua, difícil, complicada. Você entendeu? E ele disse, se Deus quer, eu também quero. Nossa, Falei, acabou. Não tem mais o que entendi, dizer. entendi. Você entende? Ele falou, Jorge, Deus foi muito generoso comigo até aqui. Muito generoso, muito generoso. Ele usa muito essa palavra. Olha tudo que ele me deu. Olha que mulher maravilhosa. Olha que filhos lindos. Olha que disposição no meu coração de fazer o certo. Você acha que agora ele ia me abandonar? Ele me deu isso por algum motivo. E o máximo que eu posso fazer é, Senhor, se tu quer, eu também quero. Então me ensina a amar isso também. Me ensina mais. Entendeu? Me Me ensina ensina mais, mais. me ensina mais, né? Então, tira, né, dos meus olhos, não me deixa ficar cego diante da situação, né? Não me Exatamente, deixa ficar exatamente. cego, eu não Ou posso seja, perder a vista. ele não tá pedindo pra amar um filhozinho bonitinho, sorridente, que Não, vai. Não, não. não, Ele tá pedindo pra amar uma doença grave, um filho sofrendo, uma mulher angustiada. É isso que ele tá pedindo pra Deus ensinar ele a amar. Isso é um milagre, cara. Isso é um é. milagre. Isso é realmente a presença, a gente olhar É e exato. enxergar a presença de Deus. Ali a É gente exato. vê o agir de Deus e a graça, né? Aquela Perfeito. graça que atinge outras, reverbera em outras vidas, né? A gente aprende Exato. com o exemplo dele e deixar muito claro, está finalizando nosso tempo, não sei se a minha live cai aqui no meu perfil, não sei se cai, se não cai, Também não que, sei. que em algum momento, né, doutor Jorge, em algum momento, isso tem que estar claro, em algum momento alguma coisa não vai estar bom. Isso. Então essa é a Essa é a última etapa. oportunidade. Essa é a última etapa. Essa é a última É etapa. ali que eu Sempre se derramo o lembre sangue. disso. Perfeito. 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 Doutor Jorge, obrigada. Que alegria receber você com tanto, com tanta alegria no coração. Me deixou muito à vontade. Eu tenho certeza que deixou todo mundo aqui com o coração cheio de vontade de fazer dar certo, de fazer amar. E era isso que eu pedi a Deus. Eu quero uma pessoa que oriente, que mostre o caminho para as pessoas e diga, olha, continuem. Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que estavam à beira de desistir. Exato. Então entrega algo a mais, né? É Exato. a última talha, então entrega ali. Essa é a cruz. Então Deus, né? Perfeito. Jesus com um semblante sereno, ele se entregou, ele se doou e nos salvou. Então agora é a sua vez de repente salvar o seu esposo, o seu filho, qualquer que seja a sua talha, né? Então finaliza Perfeito. essa live pra gente, doutor Jorge. Quando eu perguntei pro Guilherme, e eu fui muito honesto pra ele, eu falei, de onde você tira a força? Seja sincero comigo, de onde você tira a força? Ele falou, lembra sempre de pôr os pés no chão e o olhar na eternidade. Ou seja, olha pra vida que você tem, olha pra tudo que Deus já te deu, olha pra generosidade que Ele tá te dando. Eu sei que você tá sofrendo, eu sei que tá difícil, eu sei que tá complicado, mas primeiro põe o pé no chão, olha pra tudo que Ele te fez. Segundo, olha pro alto e lembra de tudo que Ele te prometeu. É só isso. Ah, que, No fim das contas, é só isso. no fim das Entende? Essa é a solução. que É benção. os pés no chão e o olhar na eternidade. Amém. Afinal de contas, tudo que a gente faz, que vai na nossa história, a gente vai levar de tudo, a gente vai levar só o que coube no eterno, só o que cabe no eterno. E o que cabe no eterno é Exato. o amor. É o amor. Sem dúvida. Obrigada, Sem doutor dúvida. Jorge. Muito obrigada Eu que pela agradeço, sua meu doação aqui amigo. com a gente. Foi um prazer, uma Obrigado. alegria, uma honra receber você aqui, tá bom? Amém. Eu que Obrigada. agradeço. Fica com Deus Deus. Dá um abençoe. abraço, seu marido. Tá bom, na Thaís também. Tchau, pessoal. Até Até mais. mais. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.